Olá, meus alunos queridos. Vamos para a nossa aula de processo do trabalho que fala sobre a organização da Justiça do Trabalho. Antes de passar os nossos slides, de iniciar o tema propriamente dito, eu queria lembrar a você que se você estiver estudando para um concurso do TRT, é muito importante que você olhe no edital se está sendo cobrado ou não o regimento interno. Por quê? Porque o regimento interno, ele vai falar da organização do tribunal que você vai prestar o concurso. E aí nós teremos a aula específica só sobre o regimento interno. Nós temos para cada região, para cada tribunal, uma organização específica, que vai variar de acordo com o número de juízes, vai variar de acordo com a jurisdição daquela localidade. Então é muito importante pensar que nesta nossa aula, eu vou falar do que temos na Constituição, do que temos na CLT, do que funciona como uma regra geral. Agora, para cada tribunal, nós vamos ter um regimento interno próprio. E se no seu concurso ele for cobrado, é necessário que você estude. Nem todo concurso cobra. Por exemplo, o TRT da primeira região, ele já cobrou em 3, 4 concursos. Já não cobrou em outros 3 concursos. Então, ora cobram, ora não cobram. E aí você tem que olhar no seu edital. É o concurso que você vai fazer. Olha, professor, eu vou fazer o TRT da segunda região. Não tem regimento interno. Então, nós não apresentaremos, você não vai assistir a aula de regimento interno. Aí o aluno fica preocupado, mas espera aí, você disse que no TRT da segunda região são 94 juízes, mas como é que eles se organizam? Regimento interno, se não cai, você não precisa estudar essa parte, ok? Então, é muito importante ler o seu edital. E só é comum ser cobrado o regimento interno em concurso de tribunal, em concurso para analista, para oficial, para técnico, nos concursos até mesmo para magistratura ou Ministério Público, eles não cobram, eles vão mesmo no ponto da Constituição, no ponto da CLT, mas fica a ressalva, fica o alerta. Se cobrarem, você tem que estudar especificamente, separadamente, aquele regimento interno. São 24 regiões, gente. Nós temos que apresentar 24 regimentos internos para vocês. E aí não vai ter o menor cabimento você assistir, por exemplo, uma aula sobre regimento interno do Rio, se você vai prestar o seu exame para o TRT de São Paulo. Então, você precisa buscar a sua aula específica de acordo com o seu edital, ok? Bom, iniciando aqui pelos nossos slides, organização da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é o segmento do Poder Judiciário da União, incumbido da solução das controvérsias tipicamente trabalhistas, bem como, mediante lei, de outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, consoante disposição contida no artigo 114 da nossa Constituição. Gente, nós precisamos saber quais são os órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Esta justiça que está dentro do Poder Judiciário, que vai exercer uma função de decidir conflitos. Essa é a função maior, é o poder jurisdicional do Estado. Então, a gente não pode mais fazer a justiça pelas próprias mãos, a gente deve buscar o Estado para que ele venha e promova a paz social. Quando a gente fala aqui em Estado, a gente está falando em letra maior, a gente está aqui, na verdade, se referindo a uma justiça que está compondo, na verdade, a União. Então, ela é de ordem federal. A Justiça do Trabalho está estruturada em 3 segmentos, 3 instâncias, 3 órgãos. Nós vamos encontrar as varas do trabalho, e você vai olhar aqui comigo o histórico. No início ela não era chamada assim, a composição era um pouco diferente, mas atualmente as varas do trabalho representam os órgãos da primeira instância trabalhista. Depois nós vamos ter os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, que são de segunda instância. E teremos o Tribunal Superior do Trabalho, que é um órgão de cúpula, é o órgão maior da estrutura do Judiciário Trabalhista. Meus alunos queridos, eu me recordo de uma questão de prova, salvo engano, do TST, banca, CESP, aquela no estilo certo e errado, né, em que eles cobravam, eles colocavam uma assertiva dizendo que o Tribunal Superior do Trabalho era o Supremo Tribunal Trabalhista.
E todo mundo ficou, né, naquela dúvida, mas espera aí, Supremo? Será que Supremo não é o STF? Só que a utilização da palavra Supremo ali foi no sentido de maior. E órgão trabalhista, o maior, é efetivamente o TST. O STF não é órgão que compõe o judiciário trabalhista. Ele é do Poder Judiciário, sim, é o guardião da Constituição, mas ele não faz parte da Justiça do Trabalho. Até mesmo porque o que ele lê, o que ele estuda, o que ele julga, não é tão somente o que está na CLT. Na verdade, nem é o que está na CLT, é o que está na Constituição. Ah, mas é o que está na Constituição relativa a trabalho? O que está na Constituição relativa a trabalho, a crime, a eleitoral, a tudo. Tudo que ofenda a Constituição pode ser levado ao Supremo. Então, ele, na verdade, atende todas as justiças especializadas. Então, ele não é o órgão maior da Justiça do Trabalho. Ele está, sim, no Poder Judiciário, mas não na especializada trabalhista. O artigo 111 da Constituição, que tem uma redação mais atual, a Constituição é de 88, ela foi emendada nessa parte da organização judiciária pela emenda 45 de 2004, ele fala que são órgãos da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho, e ele utiliza o termo juízes do trabalho. Já abrindo a CLT, o artigo 644 vai falar um pouquinho diferente. Ele vai dizer assim, são órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho, e a redação original fala em juntas de conciliação e julgamento. Veja, eu aqui no slide eu já te alerto, eu risco e escrevo varas do trabalho. Professora, mas eu estou aqui no site do Planalto com a CLT aberta e ele fala junta de conciliação e julgamento. Como é que eu vou chegar lá, vou riscar e vou... Vai sim. Por quê? Você está interpretando na forma da Constituição. Entre o que está na CLT e o que está na nossa Constituição, prevalece o texto da Constituição. A Constituição foi emendada e eles esqueceram de dizer assim, ó, corrige lá também na CLT. Então, isso é uma derrogação tácita. Entre o texto da CLT e o texto constitucional, o correto é o texto constitucional. Se numa prova você escreve ou assinala junta de conciliação e julgamento, você erra. Não adianta recorrer, mostrar a cópia da CLT que está no Planalto. Olha, mas oficialmente não foi alterado. Nós, que estamos estudando direito, temos que lembrar que entre o que está na CLT e o que está na Constituição, prevalecerá o texto constitucional. Então, para não ter medo, não errar, vamos lá riscar e escrever varas do trabalho. Você vai ver por que dessa mudança daqui a pouquinho. E a nossa CLT, ela é mais completa, porque ela ainda fala assim, ou os juízos de direito. Durante muitos anos, isso só aparecia na CLT, mas depois da emenda constitucional 45 de 2004, isso também apareceu na Constituição, só que não no artigo 111, no artigo 112. Então, na verdade, nós vamos ter que ler 2 artigos para chegar a essa conclusão, que a CLT já simplificou num artigo só. Vamos avançando que você vai entender já já o porquê disso. Eu vou estruturar esses órgãos numa escadinha. Vocês vão dizer assim, Isabelle, isso é a sua marca registrada, né? Não há quem não fale assim, estudou com a Isabelle, conhece a escadinha do processo? Olha, os meus alunos presenciais são super engraçados, porque eu chego na faculdade e desenho escadinha. Professora, a gente já subiu tantas vezes essa escada. Eu falo, gente, mas não tem jeito, é a melhor forma de você guardar a ordem. Você guardar esta sequência, porque pular um órgão é suprimir uma instância. É errado. Então você se desenha, você coloca no concreto aquilo que está no campo da sua imaginação. E essa tem que ser a sua mentalidade na hora de estudar o processo. Não deixa no abstrato. Desenha. Eu quando falo assim, desenha, não é deboche não, gente, não estou subestimando você não, eu sou sua parceira, eu quero exatamente que você aprenda e que não erre. Então, se você desenha, você vai verificar num problema, por exemplo, a decisão foi da vara do trabalho, vai estar no primeiro degrau. Ah, eu posso recorrer para o TST? Não, mas espera aí, esse está no terceiro degrau. Não, não posso, porque eu não posso pular o segundo degrau. Então, como eu não posso pular instância, eu vou saber os órgãos certinhos. Na fase recursal, isso vai ajudar muito. Então, vamos partir da nossa escadinha. No primeiro degrau, o que nós vamos colocar? Qual foi o órgão da primeira instância? As varas do trabalho.
Só que a nossa Constituição falou em juízes do trabalho. Então, eu coloquei aqui, olha, em vermelhinho, varas ou juízes do trabalho. Está aqui embaixo, ó, é a mesma coisa. Depois eu vou comentar desse juízo de direito. Gente, eu achava que o órgão era vara. Eu pensava assim, como o juiz do trabalho é o órgão? Olha o texto, é só você voltar comigo, do artigo 111 da Constituição. Está escrito aqui, veja só, são órgãos da Justiça do Trabalho. E olha o que aparece no inciso 3º, juízes do trabalho. Então, eu posso usar essa forma da Constituição ou a forma da CLT, varas do trabalho. Voltando para o outro slide, onde eu estou aqui completando, eu tenho, portanto, vara, deixa eu botar em vermelhinho que vai sobressair mais, varas, ou eu posso ainda falar em juízes do trabalho. É absolutamente igual. Está aqui, absolutamente igual. Tranquilo? Bom, agora vocês vão observar o seguinte. Existem localidades em que nós não temos vara do trabalho. Esquece um pouquinho o slide, presta atenção na minha historinha. A questão é a seguinte, eu trabalho e não estou satisfeita com o que o meu empregador tem feito comigo. Eu entendo que ele está, na verdade, violando os meus direitos, que ele precisa corrigir o meu salário, afinal de contas eu quero uma equiparação salarial, ou ele não me pagou meu 13º, não tem me concedido férias, eu quero reclamar os meus direitos trabalhistas. Gente, reclamar é entrar com uma ação. A competência, a aula que vocês têm separado, a competência é a medida da jurisdição. E aí nós vamos encontrar lá na nossa Constituição que compete à Justiça do Trabalho, compete então a um desses órgãos, solucionar os conflitos que estão relacionados àquela lide trabalhista, a relação de trabalho propriamente dita, a força de trabalho dada ao outro. Ok, compete à Justiça do Trabalho. Aí eu tenho vários órgãos. Qual órgão? Se não é a competência do tribunal, não está ditado como uma competência de órgão superior, eu vou então à vara do trabalho. Mas qual vara do trabalho? Se eu tenho um Brasil enorme, se eu posso ter sido contratada num lugar, trabalhar em outro, posso ter sido contratada aqui, morar acolá, qual é essa regra? A nossa CLT diz que a regra é o local da prestação de serviços. Regra, gente, tem parágrafos, daqui a pouco vocês vão olhar aqui comigo nos slides. Então, a regra é pelo local da prestação de serviços. Pensando no local da prestação de serviços, eu vou lá e busco, então, uma vara do trabalho. Mas nem sempre encontro. Existem localidades que nós não temos vara do trabalho. Qual é, então, o nosso passo seguinte? Quem pode solucionar o meu conflito? Aí vem a nossa CLT e diz assim, olha, você tem que buscar uma outra vara do trabalho que tenha jurisdição naquela região, que abranja aquela região. Jurisdição seria o alcance, a abrangência. Imagine só comigo, eu tenho municípios que são vizinhos. Aqui eu tenho vara do trabalho, aqui eu não tenho. Só que o regimento interno, ele diz assim, olha, essa vara do trabalho do município A abrange também o município B. Como é que ele vai falar isso tecnicamente? Tem jurisdição sobre A e sobre B. Portanto, todo mundo que trabalha aqui em B vai buscar a vara do trabalho que está aqui localizada, situada em A. Então, repito para você, eu busco a vara do trabalho do local da prestação de serviços. Se eu não encontrar, eu vou verificar se tem alguma outra na vizinhança, que tenha o quê? Jurisdição naquela localidade que eu trabalhei. Se abrange aquela localidade que eu trabalhei. Só que pode acontecer de eu não ter um vizinho responsável por aquela área. Eu tenho, por exemplo, o município A, o município B, o município C. Eu tenho vara do trabalho em A, que abrange, portanto, tem jurisdição sobre A e sobre B. E C não tem vara do trabalho, nem A tem jurisdição sobre C. Então, o que eu vou precisar fazer? Aí diz a nossa CLT,
Olha, você vai buscar um juízo de direito. Quando ele fala um juízo de direito, ele fala um juiz estadual. Ele diz assim, olha, lá se você só tiver uma vara única, é nela, ou então você dará um docível. Gente, presta bastante atenção. Ele não vai abrir o CPC para julgar a sua causa trabalhista. Ele vai julgar com base na CLT. Ele vai estar o quê? Investido da jurisdição trabalhista. Ele vai trabalhar como se juiz do trabalho fosse. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar no meu primeiro degrau, está aqui, também os juízos de direito. E vou dizer assim, ó, esses juízos de direito são juízes que estão o quê? Trabalhando como se juiz do trabalho fosse investidos na jurisdição trabalhista. Então, por isso, a nossa CLT, de uma forma bem completa, no artigo 644, falou do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, e falou, antigamente o nome era junta, hoje eu vou levar a do trabalho, e também falou nos juízos de direito. Porque nós vamos encontrar localidades em que o juízo de direito é quem vai trabalhar como se fosse um juiz do trabalho. Entendido? Eu vou ali na lousa com você. E quero que você acompanhe esse exemplo comigo. Então, preste atenção para você não errar. Isso cai muito em prova. E a nossa palavra-chave é a jurisdição. Então, vamos imaginar que eu tenha município A, B e C. E eu tenha A tem vara do trabalho com jurisdição em A e B. Então, preste atenção no que vai acontecer. Se você trabalhar em B, você vai buscar a vara do trabalho situada em A. Por quê? Pois ela tem jurisdição. Ela abrange também essa região. Ela tem jurisdição em B. Ela alcança B. Agora, vou só abaixar um pouquinho para não ficar aqui muito tumultuadinho. Vou colocar C aqui embaixo. Vamos recapitular, vamos fazer de conta que você trabalhe em C. Eu não tenho em C vara do trabalho. E também não tenho nenhuma vara do trabalho que tenha jurisdição em C. A nossa palavra-chave está aqui. É a jurisdição, é a abrangência. Ninguém está abrangendo essa localidade. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou buscar um juízo de direito para solucionar minha causa trabalhista. Alunos queridos, eu me recordo dessas questões de verdadeiro ou falso, que são as questões em que a gente tem que ter muito cuidado por conta da literalidade. Dessa prova do TST, salvo engano, é uma prova de 2007, depois vocês deem uma olhadinha nessas questões, em que eles diziam assim, olha, vinha uma seguidinha da outra. Ele dizia na primeira assertiva o seguinte, olha, eu trabalho em B,
Lá não existe vara do trabalho, logo eu devo buscar o juízo de direito. Certo ou errado? Errado. Por quê? Não existe vara do trabalho em B, mas pode ter uma outra vara do trabalho com jurisdição aqui. Aí vinha logo a seguir, eu trabalho em C, onde não há jurisdição, olha a palavra mágica, de vara do trabalho. Razão pela qual eu devo procurar o juiz de direito. Assertiva absolutamente correta. E os alunos olhavam uma e outra e diziam assim, mas elas não são iguais? Não, a palavra jurisdição não aparecia na primeira assertiva. Ele simplesmente dizia assim, olha, não tem vara do trabalho. Bom, se não tem vara do trabalho, você busca uma outra que exerça jurisdição naquela localidade. Ele precisa dizer, para você chegar ao juízo de direito, que não há jurisdição de vara do trabalho. É a palavra-chave, jurisdição. Porque com essa palavra eu sei que não tem nem na localidade que você trabalha, nem na vizinhança, algo que abranja a sua região. Entendido? Com o nosso desenho do quadro ficou claro? Vamos voltar então para os nossos slides. Voltem para cá comigo e vamos então continuar preenchendo a nossa escadinha. No segundo degrau, vamos colocar os tribunais regionais do trabalho. Nós vamos ter inúmeros tribunais. O nosso Brasil, ele é extenso e ele é dividido em regiões. Da seguinte maneira, todo estado tem jurisdição de TRT. Eu não disse para você que todo estado tem TRT. Não. Eu disse que todo estado tem jurisdição de TRT. Por que isso? Porque você pode chegar, por exemplo, no Acre e procurar lá no Acre um TRT e não vai encontrar. Aí você vai dizer assim, mas peraí, na vizinhança tem Rondônia. Ah, é porque a 14ª região abrange Acre e Rondônia. Então, a bem da verdade, o Acre tem TRT, só que ele geograficamente não está dentro do Acre, está no vizinho. Então, todo estado tem jurisdição de TRT. Tem TRT correspondente para aquela localidade. Olha que interessante. Você estava lá naquele município C, no meu exemplo do quadro, onde você não tinha jurisdição de vara do trabalho. Recorreu, entrou na verdade com a ação, não lhe foi favorável, você quer recorrer. Recorreu para onde? Ah, se começou com o juiz de direito, então vou mandar para o TJ, depois para o STJ? Não. Olha o meu segundo degrau, TRT só. Então, significa dizer que ainda que eu busque um juízo de direito, na hora de recorrer, todo estado tem jurisdição de TRT. Eu não vou passar por esse problema de querer ir para a via civil porque eu não estou encontrando jurisdição trabalhista. Não. Repito, todo estado tem jurisdição de TRT. E o nosso terceiro degrau é o Tribunal Superior do Trabalho. É o nosso maior tribunal, é o Supremo Trabalhista. Então, nós temos, na ordem, varas, TRTs e TST. Importantíssimo, Supremo Tribunal Federal, ele não é órgão da Justiça do Trabalho. Aí você vai dizer, Isabelle, mas agora ele apareceu aqui na minha escadinha com um pontilhadinho. Estou olhando aqui meu material e estou pensando, por que você pontilhou? Pelo seguinte, meu aluno, o processo do trabalho, ele é levado até o Supremo. Ele vai percorrer, olha, esse caminho aqui, ó. Ele da vara, ele vai vir para o TRT. Do TRT, pode ter recurso para o TST. Dentro do TST, pode ter recurso de um órgão para outro, mas se tiver ofensa à Constituição, ele pode até ser levado ao Supremo Tribunal Federal. E vocês sabem que dependendo da causa, por uma exceção, por um valor muito pequeno, o Supremo autoriza sair da vara e levar direto a ele Supremo. São as chamadas ações de alçada, causas muito pequeninas, causas até 2 salários mínimos. A Lei 5584 de 70 disse assim, olha, não cabe recurso, a não ser que ofenda a Constituição. E aí, se ofender a Constituição, você não vai colocar no bolso nenhum valor alto. Como é que você vai ter despesa passando degrau por degrau? Então, o Supremo, através da súmula 640, disse assim, olha, sai da vara e vai direto para o Supremo.
Reparem, o processo trabalhista pode chegar ao Supremo, mas isso não coloca o Supremo como órgão da Justiça do Trabalho. Olha o que eu escrevi ali no nosso avizinho em preto. É órgão do Judiciário, mas não é especializado na matéria trabalhista. Ele é o chamado guardião da Constituição. Foi o que eu disse para vocês, ele recebe processo de todos os lados. Ele recebe processo criminal, ele recebe processo eleitoral, ele recebe processo trabalhista, ele recebe qualquer processo que esteja relacionado com ofensa à Constituição. Ok? Mas ele não é órgão da Justiça do Trabalho. Da mesma forma, eu tenho, antes de entrar no judiciário, a possibilidade de solucionar o meu conflito nas chamadas comissões de conciliação prévia. Estas comissões, elas são fora do judiciário, elas são extrajudiciais. Está ali no meu quadradão vermelho, né? Extrajudiciais, instituídas nos sindicatos e nas empresas. Gente, se elas são fora do Poder Judiciário, essa então não tem dúvida alguma. Elas compõem os órgãos da Justiça do Trabalho? Não. Quando eu falo órgãos da Justiça do Trabalho, eu não estou falando em sentido lato. Eu estou falando em sentido estrito. São órgãos do Poder Judiciário, trabalhista, especializado. Então, veja bem, risquei. Nem Supremo, nem comissões de conciliação prévia estão dentro da estrutura da organização da Justiça do Trabalho. Não são órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Isso costuma ser casca de banana, pegadinha de prova. A gente tem questões em que eles falam assim, são órgãos da Justiça do Trabalho, aí ele coloca para tentar te seduzir, varas do trabalho, tribunais regionais, Tribunal Superior e Supremo Tribunal Federal. Ou então, ele coloca comissões de conciliação prévia, varas do trabalho e tal. Ele vai colocando tudo. Não, gente, toda assertiva que estiver falando em Supremo Tribunal Federal ou em comissão de conciliação prévia tem que ser descartada, porque não são órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Gente, muita atenção, então, ao nosso desenho. Portanto, está lá no artigo 111, os órgãos são só esses três. TST, TRT e as varas que eu já complementei com os juízos de direito. Lembrando do desenho que eu fiz no quadro, o juízo de direito, ele vai estar investido na jurisdição trabalhista. Isso aparece o tempo inteiro no slide, no material que você tem em mãos, para que você não esqueça que ele vai trabalhar como se juiz do trabalho fosse. Por isso, ele passa a compor a Justiça do Trabalho. No momento em que ele pega a CLT, para julgar uma causa trabalhista, ele está investido da jurisdição trabalhista. Meus alunos queridos, nós temos na organização da Justiça do Trabalho 3 órgãos. E nestes 3 órgãos nós vamos julgar causas de pequeno ou de alto valor. Olha este slide. Não há juizado especial. Mas, professora Isabelle, eu ouvi falar que temos juizado especial trabalhista, nós temos, na verdade, juizado de pequenas causas. Não, nós estamos querendo criar, em algumas localidades estão autorizando, mas na estrutura oriunda dos artigos da Constituição e da CLT, nós não temos esta relação com o juizado. Nós não temos a criação, a obrigatoriedade de juizados para julgamento de causas pequeninas. Ah, mas não tem diferença se a causa for pequena, ela não vai seguir um procedimento, um passo a passo mais rápido? Sim, é o chamado procedimento sumaríssimo. Só que, meu aluno, julgado pelo juiz da vara do trabalho. O que ele vai ter em mãos para fazer a diferença? No caso de um processo pelo sumaríssimo, poder dar um andamento mais rápido do que no ordinário. Processo com capas diferentes. E claro que depois, com a aula sobre processo judicial eletrônico, você vai ver como é que isso vai funcionar no meio eletrônico. Mas a questão é o próprio juiz da vara que vai julgar causa pequena ou causa grande. Então, fica aqui o nosso alerta, não há juizado especial na nossa organização da Justiça do Trabalho.
Meus alunos queridos, vamos encerrar a nossa primeira parte da aula sobre organização da Justiça do Trabalho e voltaremos na segunda parte para falar um pouquinho de como é montada uma vara do trabalho, o que temos numa vara do trabalho, no TRTs, no TST, quais são os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho. Então, uma pausa para vocês poderem tomar uma água, respirar e voltar na nossa segunda parte, ok? Muito obrigada, até a nossa segunda parte.